Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica que debate os principais assuntos da semana de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas e sugestões de pauta pelo WhatsApp, está aí na tela, 31 98569 2926, 31 98569 2926. Não apareceu na tela, mas semana que vem aparece. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte, e também para todo mundo através das nossas redes sociais, YouTube e Instagram, que inclusive o programa fica lá reservado para você assistir quando quiser. Sempre ao meu lado, os debatedores fixos do Resenha Banqueta, Zé Raimundo, que é colunista do Jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa aqui da casa Conexão Leão. Também as participações semanais de Ederson Lírio Betão, que é bacharel em Direito, ativista da causa animal, servidor público municipal concursado e também apresentador do programa Cultura Geral aqui da TV Banqueta. Um pouquinho resfriado, mas vamos lá. Infelizmente, o nosso assunto que vamos dar início ao programa é sobre a tragédia que assola algumas cidades mineiras, em especial Juiz de Fora, Ubá, Matias Cardoso e outras cidades próximas. Zé Raimundo, que conhece bem a região. Zé Raimundo, tragédia anunciada? Olá, Fred Betão, um grande abraço a você que nos acompanha aqui pela TV Banqueta. Tragédia anunciada, Fred. De muito tempo, as enchentes no estado de Minas Gerais e muito nessa região da Zona da Mata. Me lembro que há cerca de 12 anos atrás, mais ou menos, lá para 2014, 2013, 14, não me lembro bem o ano, a Zona da Mata ficou completamente alagada, as cidades menores, inclusive, Juiz de Fora, nessa ocasião, nem sofreu tanto. Então, é uma região muito afetada pela geografia ali da região, e Juiz de Fora sofre demais, por quê? É uma cidade que você tem um rio que corta bem no meio, o rio Paraibuna. Corta no meio da cidade, esse rio transborda, causa ali uma série de alagamentos, mas o pior da cidade são as encostas. A cidade ela é muito parecida com Nova Lima, nós temos mais ou menos uma coisa parecida, né? Você tem muita encosta aqui, você tem muito morro e muitas residências, a periferia de Juiz de Fora está muito nas encostas. E aí, com esse problema da temperatura ali na região, as chuvas lá desde dezembro, que vem fortemente, e agora o solo não aguentou e deu esse drama todo. É lamentável isso que acontece, e aí você vê, você tem Ubá, que também tem um rio que passa dentro da cidade, que pega toda a área comercial, onde funcionam os órgãos municipais, é um afluente do Rio Pomba, que passa dentro da cidade de Ubá. Então, Ubá também sofreu muito, com menos mortes, que Ubá é uma cidade menor do que Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma das maiores cidades de Minas Gerais, está atrás apenas de Uberlândia, Contagem e tal, mas é uma cidade de quase 500 mil habitantes, 400 e tantos mil habitantes, parece. Enfim, então é uma cidade que sofre muito e uma região que sofre demais. Agora, a tragédia anunciada, você falou bem, porque todos os anos, se não é lá na Zona da Mata, nós tivemos aqui há pouco tempo, Nova Lima, Raposos, em Honório Bicalho e Raposos, está sempre acontecendo, Belo Horizonte está sempre acontecendo, Sabará. Então, essa tragédia era anunciada há muito tempo. Agora, você não me perguntou, mas eu vou adiantar o assunto. Aí vem o drama, o governador, o presidente da República,
o prefeito, a população fica toda, todo mundo querendo ajudar, e no caso da polícia, todo mundo querendo aparecer, mas ninguém faz nada fora disso, Fred. Porque a prevenção tem que acontecer. Eu sei que é difícil você tirar as residências das encostas. É claro que é, a gente sabe disso. Mas existe uma maneira de uma prevenção. Então, se o cara mora numa encosta que a prefeitura sabe, que os órgãos competentes sabem que ali pode alagar e que a casa pode cair, que pode acontecer isso que acontece, esse drama que mata gente, como matou lá dessa vez, deveria ter que haver uma prevenção durante o período que não é chuvoso. Isso não acontece. Daqui a pouco o Juiz de Fora vai ser esquecido. Todo mundo dá o apoio agora, daqui 2 semanas, 3, o sol abre de novo, a chuva para e vida para frente. E o ano que vem nós vamos ter outro problema. Tivemos esse mesmo drama agora, nós tivemos alguns anos atrás também, estou me lembrando, no Rio de Janeiro. Nessa mesma região ali, serrana do Rio de Janeiro, que alagou todo mundo. Eu lembro até do Zeca Pagodinho ajudando. Então, esse drama ele é antigo, ele não muda, tá? E aquela região sofre muito. E ainda por cima, pessoal, tem um temazinho que vocês de casa escutam demais na televisão, nas rádios e fica meio assim sem saber o que significa. Quando fala assim, choveu demais, igual aconteceu hoje de fora, aí foi decretado estado de calamidade pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, decretando o estado de calamidade pública, que é o normal pelo que aconteceu lá, sim, permite com que a prefeitura da cidade contrate, compre as coisas sem licitação. E aí ocorre, num período triste desse, roubos, como aconteceu em várias cidades na época da Covid, que foi um período longo de calamidade pública, e a gente viu várias denúncias de escândalos porque não precisa de licitação quando é decretado estado de calamidade. Políticos adoram esse termo. Betão, para te ajudar, já que Zé Raimundo já tocou no assunto, vamos ver um vídeo que essa semana o Zema foi até Juiz de Fora e a população ficou meio chateada com a presença dele lá. Vamos ver. Agora, política, na hora, não adianta não. A gente precisa de máquina, caminhão, pipa para lavar. Olha a bagunça que tá isso aqui. É isso que a gente precisa. A gente precisa de ajuda. Agora, vim, desse jeito, não ajudar, não adianta. Não adianta, não, gente. A estrutura tá vindo, Não adianta. Não tem um caminhão-pipa, não tem nada. Não adianta. Tem limpinho aqui fazer política. Aqui não. Nem dinheiro para comer, ninguém tem. Não quero. É fácil vir falar. Agora a gente está ali, ó. Nem o caminhão-pipa para jogar uma água chegou. Não tem máquina, não tem nada. Não. Aceitando todo o apoio de vocês, nós estamos aceitando de coração aberto. Nós estamos muito satisfeitos. Cesta básica, não estão precisando disso. Nem dinheiro não tem mais. Esse cara perdeu 5 mil reais que estava dentro guardado. Tudo embora. Com certeza. Não pode importar seu apoio. Agora, lógico, tem desencontros que nem vocês esperavam, Ninguém esperava, gente, mas a gente precisa de ajuda. Ninguém esperava, a gente precisa de ajuda. Nem um caminhão-pipa para jogar uma água no estabelecimento. Calma, tem que ter calma que vai ter tudo isso. Tem que vir depois que esclarecer que vai ter tudo isso. Mas tem que ter calma. Não adianta Calma. A gente está ali no prédio. A gente está atolado ali no prédio. Um absurdo. No meio da lama, parede caindo.
Eu quero voltar aqui funcionando depois. Vem com meu kibe aí comigo. Olha, quem que é? Depois tá todo mundo convidado a comer kibe aqui de graça. O melhor kibe do planeta. O melhor kibe do planeta. Alô, vamos pra ver, né, velho? Olha, vamos dar apoio pra gente. A esfirra é mais gostosa, é que mostra aí. Vazio pra falar, não vazio pra falar. As coisas colocando dentro do caminhão, que não tem trator pra poder colocar. Mas tá chegando, Gente, desde ontem que nós estamos aqui, eu tô sobrou serviço. de ontem, meia-noite, olha, eu não vou arredar, eu preciso que venha. Betão, antes de passar a bola para você, agradecer ao Jornal Agora, que apesar de ser de Divinópolis, é quem nos cedeu as imagens. Betão, primeiro essa questão da tragédia anunciada, que a população é obrigada, o que sobra para ela é morar em Costas, e essa questão da visita do Zema. Não só do Zema, de uma forma geral. Quando um político vá até essas pessoas que passaram por uma tragédia, qual a sua opinião a respeito? A primeira coisa, assim, é solidarizar com o pessoal de Divinópolis, de Juiz de Fora, né? Porque a prefeita Margarida Salomão, que está lá lutando, né? Uma prefeita bem aceita, né? Bem aceita, bem reeleita. Popular e tudo. Conheço a Margarida. Até para... É um dos nomes do PT para ser candidato. Uma pessoa bacana, pessoa humilde, pessoa do povo e tal. E eu acho que isso é muito importante. Com relação à visita do governador, é uma coisa assim, eu fico bobo, como é que tem cara de pau, né? Porque você viu aí na imprensa, os jornais falando, ele cortou 133 milhões para prevenção de desastres, enchentes, essas coisas no Estado. Ele tirou nessa ideia de contenção, né, de despesas e tal, o que é essencial, ele tirou. E vai lá limpinho, bonitinho, né? Achou ali um correligionário para ser educado aqui. E assim, a senhora, coitada, está ali fazendo o papel dela e ela está com razão porque ela está em desespero. Aí desce o Mauricinho lá, uma almofadinha, todo bonitinho, sem a presença da prefeita. Olha o desrespeito de uma pessoa que é o governador de estado, né? Veja encontrar com a prefeita, conversar republicanamente com a prefeita para saber o que está precisando, como é que vai ser o andamento das atividades. No primeiro momento que aconteceu a tragédia, choveu 130 milímetros em 4 horas, né? Isso, qualquer governador de qualquer estado, nem que seja quebrado, a primeira coisa que faz é dar assistência, ligar para o prefeito na hora. Prefeito, o que você está precisando e tal, estou mandando, estou deslocando aí e tal. Não. Né? Como cortou, né, 133 milhões de investimento em catástrofes no estado, desce ali para fazer, nem sei o que ele foi fazer lá, possivelmente campanha, né? Mas assim, se deu mal, eu acho que é uma pessoa que está tentando forçar a barra aí como candidato a presidente da República, que não tem cabedal, né, gente? Vamos falar na verdade, né? É um nessa da Capitinga também, né? Mas, pulando esse assunto aí, desse desprazer, né, de um governador que até está ausente do estado de Minas Gerais, deixou para o seu vice administrar, e até um local desse aí, com tamanho desrespeito às pessoas de Juiz de Fora e também com o prefeito, a prefeita, né, da cidade. Não tinha um vereador. É o típico desse pessoal, né, que corta e depois corta recurso que é para atender a população que mais precisa, depois vai lá fazer palanque em cima de tragédia dos outros. Com relação à tragédia, Fred, o Apolo Erinja teve aqui no programa em 2018, 2019, e toda vez que acontecem essas tragédias, eu lembro do Apolo Erinja ele falando isso aqui, né? Apolo, nós conhecemos ele do projeto Manuelzão e tudo, e ele falava exatamente isso, né? Que vai ser uma constante esse tipo de tragédia no estado e no Brasil inteiro. Né? Aqui em Minas Gerais vai ser esse tipo de tragédia constante, porque
é uma cidade que tem muito relevo, né? Nós não temos na sociedade brasileira mobilidade social, ou seja, as pessoas não conseguem ascender de uma classe para outra. Então, o que vai fazer? O que vai acontecendo? Uma pessoa compra um terreno, aí daqui a pouco ela tem um filho, aí o filho constrói, aí vem um parente de um outro lugar, constrói do lado e tal, e vai ali sobrevivendo, né? Sobrevivendo. E quando vem um volume de chuva igual veio esse aí, de 130 milímetros em 4 horas, as tragédias vão acontecendo, elas vão aparecendo em todos os lugares. Como você não tem um investimento do Estado, né? Não tem um investimento do Estado. Se você for pegar assim, o Servas está lá para poder... Nem o Servas nós ouvimos falar até agora, né? Que é um braço aí do Estado, assistencialista do Estado. Até agora eles não entraram em atividade, pelo menos que eu saiba, né? Até agora. Mas o Estado tirou todo o aparato de investimento, né, ali de defesa civil, o investimento de 133 milhões que ele tirou ia para isso aí, pelo menos para orientar as pessoas. Então as pessoas, como não têm mobilidade social, está vivendo essa dificuldade, né, de conseguir comprar um imóvel e tal, vai morar nas encostas e fica afastado ali mais para o canto da cidade. E acontecem essas tragédias, morrem pessoas. Nós temos tem aquela imagem, né, Fred, de uma senhorinha que ficou agarrada no poste por 3 horas, nem sabia que era 3 horas que ela tinha ficado ali, gente. Então, e o Zé deu uma aula aqui também falando sobre essa questão geográfica daquela região, com o volume, né, da região serrana do Rio, costa serrana ali do Rio, que Juiz de Fora está ali nessa região. Então, a gente precisa ter coerência para falar as coisas. O governador do estado é um cara ausente, uma pessoa ausente, no que diz respeito a essas coisas de prevenção. Nova Lima é um lugar privilegiado porque aqui a gente tem recursos. A Defesa Civil tem funcionado muito bem. Mas não é a realidade do Estado. E, muito feio para ele, Fred e Zé, não está ali junto com a prefeita, né? E nessas horas, esquece as questões políticas partidárias, gente. Junta todo mundo, senta. E outra coisa, o governador tem que ir na hora que o equipamento todo já está lá, do Estado, dando toda assistência. Que tragédia já aconteceu. Então não é chegar lá depois e ficar lá claudicando lá, porque tá até sem saber o que fazer, né? É bom que o dono lá daquele estabelecimento lá deu quibe para todo mundo lá e deu um quibe para ele também. Só para acrescentar, Fred, Betão, você que está nos acompanhando, Fred, eu esqueci de citar aqui Matias Barbosa, que é do lado, uma cidadezinha pequena. Essa acabou, porque é uma cidade plana que fica abaixo de Juiz de Fora, no sentido do Rio de Janeiro, e a enchente acabou com a cidade, acabou com o centro comercial todo. A cidade está dividida. Quem mora do lado esquerdo não consegue passar para o direito e vice-versa. Enquanto a gente não tiver uma política urbana, nacional, urbanística, o Ministério das Cidades, criar uma política de urbanização, né, de reassentar essas pessoas que vivem nas periferias, junto com as prefeituras, que é lá que sabem onde as dores estão. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos viver essas tragédias aí. Eu não vou ater muito a questão da tragédia, que vocês falaram bem, mas só um pensamento aí, né? Muitas das vezes é a natureza cobrando seu espaço, né? Tomara que os nossos políticos aí reflitam na questão da OUC, né, gente? É o Nós caso estamos querendo julgá-la aí, 6 torres de 15 andares, então vamos ver se... E a natureza cobra, a natureza, né, Fred? cobra, né? Conforme você falou, por exemplo, é o caso de Ubar. Porque o rio passa dentro do centro E comercial. o Rio aberto? O rio aberto. Engraçado, né? Que Nova Rio Lima, aberto. há tantos anos, o Vitor Peredo canalizou Canalizou o a nosso avenida. rio, né? Engraçado. Mas vou me atrever, ou me ater, perdão, vou me ater à presença do Zema lá. Longe de mim querer ter carteirinha para defender o Zema, que vem me decepcionando, só para deixar muito claro que a Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, agradeceu a ajuda do governo do estado, Betão. Ela agradeceu a ajuda do governo do estado, do governo federal, citou nominalmente o nome do Matheus Simões, do Zema, tá certo? E a situação do político é muito difícil, né? Se o político vai lá como o Zema teve, ele é xingado. Se não for, vão falar que ele nem sujou o sapato dele lustrado, né?
Eu já gosto, por exemplo, do jeito que o Zema foi lá, diferente de outros políticos, cheio de papagaio de pirata atrás, de assessor, você vê que ele tava ali. Tava cheio lá de papagaio. Não lá, vi, não. Querendo segurar a mulher. não. Eu acho que- Mas tudo bem, só isso para eu não é o foco finalizar, da conversa, só para né? finalizar meu pensamento. Então é uma situação difícil para o político. Se vai, é xingado. Se não vai, também é bombardeado. Então, é uma situação complicada e a Margarida afirmou categoricamente elogiando a ajuda do Zema e do Matheus. Querem falar mais uma coisa? Só você colocou, a TV Banqueta colocou aqui, levaram um cachorro daqui de Nova Lima. O cachorro do canil lá do Matheus, Sei. da Supremacia. Uhum. É um cachorro dele, um cão, um pastor alemão. Ele foi há 2 dias ou ontem com os militares do Corpo de Bombeiro para ajudar no resgate das pessoas. Bacana, é isso que tem que dar esse crédito aí, Isso mesmo. O Matheus está sempre, a banqueta sempre faz matéria dos cachorros adestrados pelo Matheus, o canil do Matheus, cedendo à polícia militar para achar drogas e também para resgate. Interessante. Pessoal, vamos falar agora também, já que nós estamos no tema estadual, a questão não se fala em outra coisa a não ser a sucessão presidencial e também a sucessão ao governo de Minas Gerais. Cleitinho, senador Cleitinho, lidera as pesquisas feitas até o momento. E em uma entrevista a um programa, um podcast da internet, ele meio que chutou o balde para o Matheus Simões. Vamos ouvir. Eu quero deixar bem claro aqui, com toda humildade do mundo, que eu vou falar isso aqui. Desde o ano passado, que começou essa questão de candidatura a governo de Minas Gerais, a direita vem falando que a gente tem que estar unido. Olha como é que eu me posicionei e continuo me posicionando. Eu ainda falei assim, eu tenho mais 4 anos de Senado. O único que eu abriria mão para não ser candidato a governador é pro Nicolas, porque o Nicolas, esse ano, ele faz 30 anos, então ele tem idade para poder ser governador. E eu penso o seguinte, que o meu eleitor, como o do Nicolas, é muito parecido lá dentro de Minas Gerais. A gente fez campanha junto em 2022. Então não faz sentido eu e ele sair candidato. Então tive a humildade de fazer milhões de gestos pro Nicolas, dizendo para ele o seguinte, Nicolas, se você quiser vir candidato, tá aí para todo mundo ver. Eu abro mão para você. Aí o próprio hoje, o vice-governador que quer ser candidato, quer fazer a sucessão do Romeu Zema, sempre falou que a direita tem que estar unida. O que eu falei? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer pesquisa. Quem tiver na frente, eu faço questão de apoiar da direita. Porque se eu estiver atrás, por que eu tenho que ficar comprando uma briga? Eu tenho que ter humildade de entender o seguinte, é pro bem de Minas Gerais, é pro bem do Brasil, é pro bem da direita. Eu abro mão de ser candidato, não tem problema nenhum. Só que as pesquisas pedem as pesquisas, porque eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Aí pedem o PL, que tem pesquisa interna, União Brasil, que tem pesquisa interna, que se eu estiver mentindo aqui, eu abro mão de ser candidato. Eu apareço com mais de 40%. Então, se eu apareço com mais de 40%, por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que ser um covarde de abrir mão de ser candidato? Pois se hoje lá em Minas Gerais estão falando que o Pacheco pode ser candidato, com o apoio do Lula. Se a direita tem que estar unida, por que a direita não vai me apoiar? Mete a cara, né, Pacheco? Mete a cara aí pra ver quem vai ganhar. Bem, a gente tá com essas mesmas informações. Quem tem condição de tirar, de varrer o PT, a esquerda dentro de Minas Gerais, chama Cleitinho. Aceitam? Por que estão me desqualificando? Por que Vamos lá, Cleitinho. Por que a imprensa não mostra que eu tô com 40%? Porque aí outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu escutei de algumas pessoas falando que eu não estou preparado. Realmente, eu não estou preparado para roubar. Eu não estou preparado para colocar carguinho comissionado de amigo lá dentro. Eu não estou preparado para poder fazer contrato, para poder favorecer empresa de pedágio. Isso eu não estou preparado. Eu estou preparado para defender o povo mineiro. Eu estou preparado para poder pegar empresa que hoje está sendo isenta de pagar tributo e colocou em sigilo, eu colocar para pagar. Eu estou preparado para mexer com as mineradoras que fica dando propina para ex-político, para atual político. Eu vou fazer elas pagar mais. Uma das coisas que eu vou fazer é fazer as mineradoras pagar mais, em vez de ficar dando propina para político. Isso eu não estou preparado. Agora, para fazer o correto, o justo dentro de Minas Gerais, eu estou preparado, pode ter certeza disso. É importante situar essa fala, contextualizar essa fala do Cleitinho. Nós temos em Minas Gerais um cenário pré-candidato o tempo todo se lançando, é o Matheus Simões, que agora em abril assume inclusive o governo de Minas Gerais. E tem um lado da direita, que ali você tem o próprio Cleitinho, você tem essa questão da direita e você tem o Lula ainda insistindo com o Pacheco para ser o candidato do PT aqui em Minas Gerais. Betão, como você avalia essa fala do Cleitinho, que foi a primeira vez que ele foi tão incisivo como uma fala que pode ser candidato, que até então ele ficava meio que ensaboando. Eu acho que o Cleitinho também está no papel dele. Primeira coisa, que ele está no papel dele, porque ele é isso, é esse personagem. Né? Ele é um personagem e, consequentemente, dentro dessa lógica de personagem, do que a gente está vivendo a partir de 2012 para cá, 10, 12 para cá,
esses personagens aparecem e tal, e acaba cooptando e conquistando alguns votos, assim, nesse sentido, principalmente nas pesquisas, vão aparecendo. Mas isso vai sendo diluído ao longo do tempo. O que me espanta é o nervosismo, né? Assim, você vê que não tem uma postura republicana, não é questão de postura mesmo. Gente, o sujeito ele pode ser governador do Estado. Nós vivemos aí há pouco tempo na presidência da República um personagem, né, que era esse personagem desagradável que teve na presidência da República esse tempo. Olha a tristeza que foi, quase 700 mil pessoas que morreram por Covid, incentiva a violência contra as mulheres, venda de arma, uma série de barbaridades. E aí você tem outro personagem. Então, assim, o Cleitinho, se ele quer ser candidato a governador, ele precisa ter postura de candidato, né? Não é ficar brigando com os outros, gritando. Para quem vai dar uma entrevista gritando desse jeito? Eu falei, não, gente, eu estou na frente e quem quiser da direita andar comigo vai ficar quem tiver melhor nas pesquisas, ponto final. Para mim é assim, isso é uma postura republicana, nada mais, não tem que brigar e partir para cima dos outros, não. Agora ele está no direito dele de estar na frente e querer ser o candidato à frente, o candidato do campo da direita aí que se coloca como uma alternativa a esse governador aí de Minas Gerais. Então, assim, eu posso só falar o seguinte, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então deixa eles brigar para lá. Assim, nesse caso é uma situação figurada, viu, gente? Que briga de marido e mulher, na realidade, tem que entrar sim. Mas briga de família, nesse caso aí, da direita, deixa eles brigarem para lá. Zé Raimundo, a direita já está definida, Cleitinho chutou o balde, qual é a sua avaliação? Não, primeiro que o Cleitinho está certo, ele tem que bater mesmo, ele não pode aceitar esse tipo de imposição, já que ele está realmente na frente nas pesquisas. Então pode falar o que quiser, ele não está preparado, que a coisa vai mudar. Essas são previsões que algumas pessoas fazem agora. Agora, ele está nas pesquisas muito na frente dos demais candidatos. E hoje, se a eleição fosse hoje, ele seria eleito governador de estado. Então, ele está correto. Quanto a personagem, gente, mais personagem do que o atual presidente da República não existe, que vive mentindo para o povo brasileiro, que vive prometendo uma série de coisas e não cumpre. Que, aliás, quando se fala assim, o ex-presidente, que morreram 700 mil pessoas de Covid, morreram mais gente de dengue atualmente do que da época da Covid, gente. Então, se for falar de personagem, e a personagem anterior a ele, que foi presidente da República, que foi deposta da presidência da República, que falava um monte de asneira, você quer mais personagem do que essa? Presidente do BID. Presidente do BID. Então, o Brasil está cheio de personagens engraçadíssimos, mentirosos, promete picanha, e o povo está aí passando necessidade. O país está à míngua. O rombo nas contas públicas é enorme. O Brasil está se afundando. Você vai no centro de Belo Horizonte, Fred. O comércio está todo fechado. Ninguém compra mais nada, ninguém tem dinheiro para mais nada. O Brasil já era nesse ponto. Então, são personagens. E o Cleitinho é um personagem também. Como outros, vários que passaram. Agora, tem que engolir, como dizia o Zagallo, né? Finado Zagallo. Vai ter que engolir o cara por enquanto, porque ele está na frente das pesquisas. E olha, muito cuidado, os outros candidatos, possíveis candidatos, têm que brigar muito para poder passar na frente dele. Ele vai perder a eleição? Pode até perder, e pode até ser que aconteça. Agora, vão ter que brigar muito, porque ele está muito na frente e ele é popular, sim. E só para fechar, a população está cansada de mentirosos e dessa política porca que nós temos aí. Que é gente que fala, não, porque eu tenho postura, porque eu não sei. Não tem postura nada. Mentira, não tem postura nenhuma. O Brasil está uma baderna. Desde o governo federal, como a Câmara dos Deputados, como o Senado. Está uma bagunça geral. Não tem postura nenhuma de ninguém, não. E não é o Cleitinho que vai ter, não. E se ele for
candidato a governador e ganhar, nós vamos ter que engolir ele como governador do estado, e daí? Nós já tivemos um Pimentel lá, que acabou com o estado de Minas Gerais, você quer o quê? Manda ver. Minha opinião é o seguinte, cada um tem seu estilo. Você não quer que o cara que foi eleito senador jovem desse jeito, com a votação que teve, vai ficar falando como fala o Rodrigo Pacheco, né? Que é o água de batata, né? Cada um tem seu estilo. Ou como fala o Fred Costa, aquela fala chatérrima, né? Se não fosse os cachorros, também já tinha passado de ser eleito do jeito que tá, mas morre um cachorro aqui em Nova Olinda, chega aí. Vamos lá. Matheus Simões, gente, Matheus Simões, ele quer ser candidato por WO. Sim. Não tem carisma, não tem trato, é sem educação, é arrogante, mas ele faz uma política por WO, para ser candidato, para ser eleito por WO. Só que, senhor Nicolas, o Matheus é tão esperto que tem 15 dias, que está rodando vários lugares de Minas Gerais, colado no Nicolas. Então, o senhor Matheus, o senhor Zema, o senhor Nicolas, o senhor Cleitinho, se vocês não tiverem juízo, com todo o respeito que eu tenho ao PT de Nova Lima, há risco de, talvez não seja o PT, mas de que a corja do PT, aquela mesma corja ligada a Fernando Pimentel, volte a governar o nosso estado, hein? Se vocês não tiverem juízo, a turma do PT, que acabou com o nosso estado de Minas Gerais, vai estar de garupa em outra candidatura aí, hein? Olha o juízo que vocês devem ter, hein? Senhor Fernando Pimentel, que estragou com o estado de Minas Gerais, concorda, Betão? Concordo. Ele é simplesmente, eu queria pegar o nome aqui, diretor-presidente de uma estatal, a empresa gestora de ativos, do PT. Ele foi nomeado pelo presidente Lula. Então, se vocês da direita não tiverem responsabilidade, a corja do PT, a corja do Pimentel, a mesma que acabou com o estado de Minas Gerais, vai voltar a comandar esse estado, hein? Muita responsabilidade dos senhores, viu? Concorda, Zé? Plenamente. Você já pensou voltar um Pimentel da vida? Pimentel é a turma do Gente, PT. nós estamos perdidos. O Brasil está desse jeito por causa desse governo aí. Se tiver no estado de Minas Gerais voltar um governo Pimentel, nós estamos lascados. Minas que já está à míngua há muito tempo. Vai dar Rodrigo Pacheco, gente. Tá tudo tranquilo. É outro água de batata também. Porque como senador foi péssimo dos péssimos. Não, melhor senador como que teve. senador ele foi péssimo Aqui, dos péssimos. melhor Betão. senador que teve. Só pra você. Por que você acha? Mediador, Só pra você. cara mediador, Nada, não- segurou a República. Que segurou Você a República você nenhuma. apoiou um cara Não que tem- tentou dar um não golpe, tem aí não isso teve não, jeito. tem- Aí não, o Pacheco teve foi lá, golpe, segurou, não teve golpe, ficou não. lá Isso é e tal, coisa de segurou e esquerda. tudo e tal. É Isso é isso. coisa de esquerda, não tem nada não. O Pacheco é um água de batata. Nós estamos lascados. Se ele Bom for- senador, se ele bom for senador. Péssimo dos Vai péssimos. ser o nosso governador. Péssimo dos péssimos. Cleitinho tá na frente. Tomara que Não. o Cleitinho ganhe. Respeito ele. Respeito ele. Cleitinho tá Ele na tem que frente. ser Por ele. enquanto é Pode ser, Cleitinho. é. Por enquanto é Cleitinho. Vai ter que engolir. Você falou comigo Vai que ter não ia que engolir. votar nele mais Vamos não. lá. hein? Cleitinho, meu voto é dele. Já foi. Aí, tá vendo? Tô lá votando. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar de um caso muito sério, ao mesmo tempo Triste. muito triste, né? Porque está no holofote, né? Está na mídia, porque, infelizmente, nesses rincões aí do nosso país, com certeza acontece demais. Enfim, um homem de 35 anos deixou de ser preso por uma decisão do desembargador aqui de Minas Gerais, porque ele tinha uma relação sexual com uma garota, uma criança de 12 anos. Segundo o desembargador, tinha uma relação consensual, inclusive aprovada pelos pais dessa criança. Graças a Deus, não sei se eu posso falar assim, pensei sem falar, nesses últimos dias o desembargador voltou atrás dessa decisão erradíssima e prendeu esse homem de 35 anos. Qual a sua opinião a respeito, Zé Raimundo?
É um absurdo do Brasil, que ainda querem dizer que as instituições funcionam no Brasil. Ô, gente, o cara é um desembargador e ele ultrapassou a lei. A lei é clara. Acabou de dizer o Betão aí, que é especialista no assunto. A lei é clara, menor de 14 anos é considerado criança. E aí o cara vai e libera o criminoso, porque o cara é um criminoso, o cara de 35 anos que vai cometer um assédio a uma criança de 12 anos, para mim é um criminoso, tem que estar preso atrás das grades. Tá certo? E o Brasil é pouco, hein? Aqui nós tínhamos que ter prisão perpétua aqui. Mas vamos lá. E ele só voltou atrás, ainda bem, né? Pela pressão popular. Foi a pressão popular, foi a mídia popular, o Ministério Público, parabéns ao Ministério Público de Minas Gerais, que impôs que ele voltasse atrás, mas a pressão foi em cima e ele, no dia seguinte, ele voltou atrás. Então, para você ver como que ele estava errado. Essas instituições que eles estão falando que funcionam, funciona nada, gente. O Brasil é uma bagunça hoje, não tem instituição funcionando, nada. Nós estamos numa guerra das instituições uma contra a outra, um querendo comer o outro. Não existe isso, não. Absurdo, Fred. Betão, importante dar nomes aos bois. O desembargador, relator, chama Magid ou Magdi? Magid Nawef Lawar, né? Então, nome bonito ele tem. Betão, ele argumentou que a relação não configurava crime, porque, na opinião, por entender, que havia um vínculo afetivo consensual e que o envolvimento ocorreu com a ciência dos pais, sem violência, coação ou fraude. E voltou atrás. Bom, a lei é clara, né? Menor de 14 anos é vulnerável. Então, isso é até um negócio complicado, porque a gente espera, né, que as pessoas que vão decidir as lides, né, as controvérsias, elas escutem, né, a defesa, a acusação e façam o juízo do terceiro não interessado, que é o caso do juiz aí, para julgar esses casos que são importantíssimos para a sociedade brasileira. Você imagina se um negócio desse passa batido, você cria praticamente uma jurisprudência, né, autorizando, burlando o Código Penal, né, burlando também o Estatuto do Menor e do Adolescente, e assim sucessivamente. Mas daí a gente falar assim, as instituições não estão funcionando, nós estamos falando do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, gente. Os tribunais mais respeitados do país, e uma pessoa, um juiz, um desembargador, não vai macular a imagem de uma instituição tão séria como a nossa, né? Semana passada, o vice-governador peitou o Tribunal de Justiça também, falou mal do STF e tal. Então, nós estamos vivendo um momento tão díspare no país que as pessoas não estão entendendo o que é uma instituição de uma pessoa, o que é decisão de convencimento de um juiz ou de um desembargador, e põe todo mundo no mesmo balaio. Não é isso. O Tribunal de Justiça ele é formado por um corpo de juízes e desembargadores respeitabilíssimos, vários como professores, são amigos meus, grandes amigos meus, né? Então, assim, todo esse arcabouço de pessoas competentes formou um Tribunal de Justiça tão importante quanto o de Minas Gerais. Então, isso é uma decisão que, apesar de terem outras decisões que, em algum momento, pode ter até maculado também a visão do judiciário nesse sentido, mas ela não macula a visão que a gente tem da instituição Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fred, para encerrar, eu acho o seguinte, a gente precisa manter essa mobilização nacional, internacional, em proteção aos direitos das mulheres. Porque a gente está falando isso aqui, Fred, mas o que acontece com as meninas de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos no interiorzão de Minas Gerais aí? Nesses lugares aí que ninguém tem acesso, sabe? Isso aí veio parar no Tribunal de Justiça aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e teve essa repercussão toda.
Mas o que acontece aí nesses interiores aí? Quantos abusos, pais, tios, né, estupram e fazem esse tipo... Tem várias mazelas que acontecem no interior de Minas Gerais aí, não só no interior, por aqui também. E a gente não fica nem sabendo. Ou quem fica sabendo, por exemplo, um ACS aí, que é o agente comunitário de saúde, às vezes sabe, mas ele tem medo de falar porque ele pode ser coagido, pode ser, né, pode ser ameaçado e tal. Então, assim, a gente precisa criar uma política pública em que a gente consiga pegar todos esses profissionais, assistentes sociais, CRAS, CREAS, CAPS, ACE, ACS, essas pessoas que trabalham direto com a comunidade, com as pessoas, para colocar essa pudriqueira para fora e salvar as nossas crianças e as nossas mulheres de tanta violência. Porque a violência já começa... Olha, começou com uma menina de 12 anos. Sabe-se lá quanto tempo ela estava sendo cortejada, né? Então, um absurdo, mas esse absurdo, ele é um absurdo, não vou falar que é um caso isolado, mas que é um absurdo de uma decisão de um desembargador, não de uma instituição, que é muito respeitada, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fica aqui o meu aplauso ao Tribunal de Justiça. Duas coisas. Primeiro, o Betão citou aí, não é em Minas Gerais, não, Betão. Isso é no Brasil inteiro. Os abusos de crianças acontecem no Brasil inteiro e ninguém faz nada. Você falou bem. Ninguém faz nada. Quando eu citei aqui as instituições, eu não falei do Tribunal de Minas Gerais, não. Eu falei das instituições em geral. Eu fiz uma geral do que está acontecendo no Brasil. Eu não citei essa ou aquela instituição, não. Eu falei o que está acontecendo no geral, que ninguém se entende. Então, fica claro isso aí. Agora, abuso de criança está acontecendo toda hora e ninguém faz nada. Nenhuma autoridade faz nada. Vocês falaram muito bem sobre o abuso, né, sobre a vergonha da decisão. Só lembrando que tem também requisitos de que na decisão, no despacho do juiz, no primeiro despacho, teve requisitos de IA, de inteligência artificial. E eu gostaria de ressaltar o papel fundamental feito pelo nosso procurador-geral do Estado de Minas Gerais, o Paulo de Tarso. Gosto muito do estilo dele. Não é aquele pavãozão, espalhafatoso. É um exemplo de um mineiro na dele, com muito respeito, quietinho, bem atuando de forma que, na minha opinião, deve ser a postura de um procurador-geral do Estado de Minas Gerais. Parabéns ao doutor Paulo de Tarso. Vamos mudar de assunto e falar agora da política nacional. Na última quinta-feira, a CPMI, que investiga o vergonhoso roubo aos nossos pobres e sofridos aposentados, aprovou a quebra de sigilo bancário do Lulinha, o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, que é apontados por alguns como bastante envolvido nessa questão da CPMI. Antes de passar a opinião de Zé Raimundo e de Betão, vamos ver a confusão que foi hoje com a aprovação dessa quebra de sigilo comandada, CPMI, tão bem comandada, que está me surpreendendo, pelo senador, Carlos Viana. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada.
Betão e Zé Raimundo, não vamos entrar no detalhe, principalmente que tem ali o deputado mineiro Rogério Correia, que tem um outro vídeo que nós vamos mostrar com mais tempo. Vamos falar a respeito da quebra do sigilo bancário do Lulinha. Não sei quem agora, quem começou foi você? Zé. Quebra do sigilo bancário do Lulinha acertou a CPMI? Acertou. Todos os convocados têm que ser. Essa quebra de sigilo, a lei é para todos, igualmente para todos. E é isso que o próprio governo bate, né? O governo prega essa situação. Então, o Lulinha, não importa se ele é filho do presidente da República, ele tem. A quebra de sigilo dele foi correta. Se ele tem um indício de envolvimento, agora cabe a ele provar que não tem nada a ver, que não participou de nada. Está normal, normalíssimo. Faz parte, Betão? Faz parte. Só para título de informação, o ministro André Mendonça já tinha quebrado o sigilo bancário, a Polícia Federal já tinha pedido e o ministro já tinha autorizado. Então isso aí é circo, né? Eu acho que quem não deve não teme. Eu acho que aquilo ali virou palanque mesmo, porque você via ali, tinha mais de 7 votos, né? Eles estão discutindo porque tinha 14 votos e o presidente da mesa contou só 7, né? 7 votos ali para quebra. Mas independente daquilo ali, o ministro André Mendonça já tinha autorizado a quebra do sigilo bancário do Lulinha. E outra coisa, por que a CPI eles não fazem essa... Por que eles não colocam em votação lá a convocação do Paulo Guedes e não coloca também a convocação do ministro, do ex-presidente do Banco Central? O presidente lá da CPI não põe, não, né? O Carlos Viana não põe em votação lá a convocação dos dois, né? E isso é fundamental. Então, assim, as CPIs, gente, a realidade é que elas são instrumentalizadas. Elas são instrumentalizadas. Mas faz parte do jogo. Eu acho que no jogo da política essas coisas todas fazem parte, né? Inclusive, um deputado agrediu o outro e o outro comemorar a quebra do sigilo bancário como se fosse um gol de futebol, num campo de futebol. Já que o ministro do Supremo já tinha quebrado o sigilo bancário já do Lulinha. Eu acho que independente de ser filho do presidente da República, e eu acho que foi até uma posição bacana, que quando foi citado isso a primeira vez, lá atrás, o Lula parece que reuniu com o filho dele, eu ouvi isso, não sei se foi na CNN ou na BBC, e falou, olha, se você tiver alguma coisa aí, você vai pagar. Você vai pagar. E eu acho que tem que ser assim. Acho não, eu tenho certeza que tem que ser assim. Né? Tem que ser assim, porque onde há um Estado republicano, a lei tem que valer para todos. Apesar de, no Brasil, ser essa confusão aí. O outro está preso lá e querendo prisão domiciliar. Não, é lugar de bandido na cadeia. É isso que tem que acontecer. Lugar de bandido na cadeia. E se ele tiver rabo preso, tiver feito alguma coisa, roubou dinheiro dos aposentados, como roubou essa corja toda do PL, essa corja toda que estava lá, que roubaram dinheiro dos aposentados, esses bancos fictícios que estavam aí, o Banco Master, essa tropa toda que estava aí, que colocou dinheiro na campanha de Tarcísio e de Bolsonaro, tem que aparecer e tem que pôr na jaula. Né? Porque o dinheiro do aposentado é dinheiro sagrado. É dinheiro sagrado. Então tem que quebrar mesmo. Tem que quebrar dele e do nome de quem aparecer. Tem que quebrar e ver se tem um indício de fraude e se tiver indício de fraude e for comprovado, tem que ser preso. Ok. Mas o que assustou o Brasil e que envergonhou os mineiros foi a atitude nada nobre do deputado estadual Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Nós vamos ver na tela e comentar a atitude dele. Vamos lá. Então, nesse momento, foi aprovada, tinha acabado de ser aprovada pelo Viana a quebra do sigilo. Aí, atenção que o Rogério Correia é de azul aí, ó, de terno azul mais claro, de cabelo branco, e tá ali. Partindo para cima do Carlos Viana, você pode ser contra uma decisão, né? Mas não partir para agressão como um lutador de boxe, olha lá.
indo para cima. Agora ele está ali onde nós temos um vídeo depois que passa, que deixa claro a agressão que ele fez contra um deputado do Partido Novo. Tá aí, câmera lenta, ó. Ele para cima do Carlos Viana, que é mineiro assim como o deputado Rogério Correia, tentando para tudo quanto é jeito dialogar, né? A gente não pode falar que queria ali agredir o Carlos Viana. O que a gente pode falar é que nesse momento ele está descontrolado e em câmera lenta nós vamos ver nesse momento aí é que ele vai para cima do deputado do Novo, que nessa cena não dá para ver a agressão que o Rogério Correia fez para cima do deputado, que nesse momento reage e tenta ir para cima do deputado Rogério Correia. Vamos para uma outra cena mais clara que deixa o foco bem claro que o Rogério Correia tentou, na minha opinião, agrediu um deputado do estado do Rio de Janeiro do Novo. Vamos lá. Betão, o que você pensa a respeito da atitude do deputado Rogério Correia? Eu acho que é lamentável, né? Como diz um amigo meu, Daurilton, ele falou, cenas lamentáveis, né? No processo democrático, no processo do voto, você vê nitidamente ali, na outra imagem, na hora da votação, que o Carlos Viana contou 7, que tinha muito mais de 7 pessoas ali para poder contar, né? Então, isso acirrou os ânimos e acabou esse desrespeito acontecendo, né? Primeiro chega o Paulo Pimenta para conversar com ele e tal, foi esquentando. Então a gente está vivendo esse momento de polarização e esse momento de desrespeito institucional ali dentro, né? Que ali foi um respeito institucional, um desrespeito à instituição do Congresso Nacional, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na hora que o Carlos Viana conta e desliga o microfone, também é um ato de violência, né? Você não pode só simplesmente fingir que contou e desligar o microfone, né? E tem os mecanismos corretos você pode discutir lá da sua mesa, bater boca e tal, mas assim, tem os mecanismos judiciais corretos para poder desclassificar aquela votação que ele contou ali, que nitidamente tinha mais de 7 deputados, né? Mas é lamentável, Fred. Zé. Uma vergonha nacional. Por isso é que eu estou afirmando aqui que as instituições não estão funcionando como querem dizer. É briga no Congresso Nacional, todo dia tem briga. A Câmara dos Deputados de Brasília, todo dia o pau quebra. Talvez não com agressões físicas, como aconteceu hoje lá no Senado, lá na CPMI. Mas acontece todo dia. Então, é um desrespeito a nós, brasileiros, que votamos esse pessoal. Eles então não estão, nenhum deles, esses que brigam, e o deputado Rogério Correia, que não aceitou a derrota, que não aceitou, nem derrota, isso não foi derrota, ele não aceitou uma posição correta. Porque, pelo que me consta, a CPMI está penalizando todos os culpados. E se o senhor Paulo Guedes e outros do PL, conforme disse o Betão, não foram convocados ainda, é porque não apareceu nada deles. E está aparecendo do filho do presidente. Qual o problema disso? Então tem que aparecer para poder convocar. Olha, é uma vergonha, sim, uma vergonha nacional. E o que o senador Rogério Correia fez é um absurdo. Um deputado há tantos anos, né, um político de carreira, foi vereador de BH por muito tempo. Carreirista, fazer um papelão desse, querer agredir o outro, como se ele fosse mais forte do que todo mundo ali. E olha, o Carlos Viana está fazendo um ótimo trabalho na CPMI, está surpreendendo muita gente. Tá? Então, ótimo trabalho. Agora, aqueles que estão sendo convocados não aceitam. Ou seja, não aceita perder. E se a lei é para todo mundo, não dizem que a lei é para todo mundo, tem que ser para todo mundo, tem que ser igual. Agora, que é um absurdo O deputado Rogério Correia é uma vergonha para o estado de Minas Gerais, né? É o mesmo deputado que há poucos dias atrás publicou uma foto do
Bolsonaro junto ao Vorcaro. E teve, pelo menos, o discernimento de vir a público pedir desculpas públicas porque era um IA. A atitude desse deputado vira e mexe a mesma, de agredir, de ir pra cima. Betão, ali você vai fazer o quê? O cara sai pra agredir um companheiro, você vai deixar o microfone ligado? Não, mas ele desligou antes. E lembrando que, na sua opinião, Betão, tinham tantos em pés, mas os suplentes não votam, ok? E ele falou isso antes. Os suplentes não votam. Enfim, o Rogério Correia é uma vergonha para o nosso estado de Minas Gerais. E mais, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Vá um deputado da direita fazer o que Rogério Correia fez. Seria chamado, no mínimo, dessa palavra tão forte que é fascista e que muitas das pessoas que repetem essa palavra não sabem o que é. Zé Raimundo, um tempo bom aí de pitaco final. Não, o pitaco final é, mais uma vez, estar estarrecido com a situação da região da Zona da Mata, nosso apoio às pessoas que foram atingidas nas enchentes, estarrecido com essa vergonha das nossas instituições, do que aconteceu ontem lá na CPMI, a vergonha de um deputado estadual fazer o que fez, tá certo? E o nosso abraço ao Toninho do BNH, nosso telespectador assíduo, viu, Fred? Mandou um abraço pro Betão, para você, para mim, para todo mundo. Acompanhe e adoro o programa. Um abraço para você, Toninho. É Toninho mesmo, eu esqueço. Toninho Bobeira. É isso aí. Um abraço, Toninho. Betão. Ô, gente, fazer das minhas palavras ali a do Zé, né? Um abraço forte aí e a solidariedade à prefeita, né? Margarida Salomão, lá de Juiz de Fora, aos prefeitos de toda a região ali, que está sofrendo com essas enchentes, né? Dizer que a gente aqui do Resenha, da TV Banqueta, estamos solidarizando com todos eles, o que precisar da gente, né, Fred? Nós estamos aqui à disposição para poder trabalhar juntos com vocês e bola para frente. Eu acho que a gente tem que ir superando cada dia mais, né? E agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, tanto aqui quanto Belo Horizonte. Tem tido um retorno muito bacana. É uma felicidade para todos nós, né? Poder entrar nas suas casas, estarem nos seus telefones, nos seus smartphones, né? Democraticamente, com a minha opinião. Eu dou a minha opinião, as pessoas às vezes xingam, falam e tal. É democrático, eu só peço que a gente tenha um pouco de respeito, porque tem muita gente que lê, né? Muita gente que gosta e tal. Só um pouquinho de respeito, porque tem muita gente bacana que dá as opiniões, e como o Zé dá dele, o Fred também, e a gente caminhar assim, bacana, democraticamente, que eu acho que isso que faz com que todos nós possamos evoluir cada dia mais e manter um programa tão democrático e tão aberto como o Resenha Banqueta. Um beijo no coração de todos e obrigado por todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que comentam nos nossos posts, mesmo que seja contrário. Mas obrigado a si mesmo. Um beijo no coração de todos. Viva Deus e viva a democracia. Viva Deus e viva o povo. E a democracia, se você é a favor dela e não respeita a opinião do outro, exatamente, que democrata você é. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.